Professor Paulo, Boa boa noite. noite. Tudo bem? Tudo jóia. E com você? Bem também, graças a Deus. Eu vou te chamar de doutor Paulo porque é muito Ah, raro encontrar um doutor que tem doutorado. ah, Então, o não senhor imagino. é um doutor com doutorado. Então, Não, doutor Paulo, eu boa- gostaria de, primeiramente, agradecer pelo seu tempo e nós vamos nos apresentar rapidamente para que os nossos públicos se conheçam. Perfeito. Eu prefiro que você comece. Ah, tá ok. Quem é o doutor Paulo? Obrigado pelo convite. Essa live ela é tão pertinente, né? Então, me apresentando, sou Paulo Mendes, né? Sou servidor do Estado, sou professor, né? Atualmente tenho lecionado, né, no curso de gestão pública da PUC, no curso de gestão pública da UFMG, mas também leciono em especializações, né, na Academia de Bombeiros Militar, na Escola de Saúde Pública, cursos pela Fundação João Pinheiro, etc., outras instituições, né. É, Sou mestre em administração pública, doutor em ciência política, graduado em direito e graduado em administração pública. Então, assim, acho que vamos aí ver o que a gente contribui, né, para essa discussão tão importante e contextual, né? Perfeito, Paulo. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Caio, eu sou servidor público do governo do Estado de Minas desde 2007 e foi nessa época que eu conheci o Paulo. Embora tenhamos feito a mesma faculdade de Direito, nós fizemos Direito na UFMG, eu fui conhecê-lo posteriormente. E basicamente eu já estive vereador, hoje eu também trabalho dando treinamentos para vereadores e senti vontade de convidar o Paulo para nós conversarmos e compartilhar com vocês conhecimento por um motivo interessante. Em determinada época da vida, o Paulo comentou comigo um caso, que eu não vou falar aqui, mas ele fica à vontade depois, de uma certa pessoa que disse o seguinte: se isso é legal, então é moral. E era uma situação de imoralidade. E é uma pessoa muito renomada. E eu nunca mais esqueci disso. Que o Paulo me contou um caso de uma pessoa que disse que, pelo simples fato de a lei permitir, então não haveria cabimento de discussão quanto à moralidade. E aí, eu senti ultimamente que, em conversas com vereadores, eles ficam muito preocupados em relação ao nepotismo. Por exemplo, o prefeito pode colocar o filho para ser secretário. Bem, existem já entendimentos, a súmula vinculante número 3, a própria lei de improbidade, artigo 11, parágrafo 11, ou inciso 11, ela já permite sim que o gestor municipal coloque parentes nos cargos de agentes políticos. Mas eu sempre tento explicar para eles o seguinte, mesmo não sendo nepotismo, vocês podem estar diante de uma situação de imoralidade. Outro exemplo, o vereador me pergunta às vezes, Caio, lá na Câmara tem um vereador que o primo dele assumiu um cargo na prefeitura. Isso é nepotismo? Aí eu falo, nepotismo não é, porque o nepotismo vai até o terceiro grau, etc. E o vereador nem é o chefe do Poder Executivo, mas esquece o nepotismo. Avalia isso na perspectiva da moralidade. E aí, o Paulo é o doutor aqui. O Paulo vai, por favor, Paulo, nos ajude a pensar. Moralidade é questão de opinião ou isso tem um caminho para ser avaliado se fere ou não a moralidade? E antes de passar para você e ficar caladinho aqui, vamos lembrar, está na Constituição, no artigo 37, que um dos princípios que a administração pública deve seguir é o da moralidade, além da legalidade. A gente não está inventando isso aqui de algum lugar tirado da imaginação. Ele está lá junto com a impessoalidade, publicidade e eficiência. Mas, Paulo, por favor, nos dê uma aula sobre esse assunto. Obrigado. Não, imagina. Eu acho que eu queria inicialmente dizer que é um tema muito importante e é tão importante, não só, inclusive aqui hoje a gente tem pessoas que estão assistindo, né, que não são ainda, ou que não pretendem ser, né, do poder público, mas que é do dia a dia do poder público, né, a moralidade administrativa. Então, hoje, a discussão sobre moral, sobre a questão de opinião, ela vai muito além do que uma simples jurisprudência, né, como o Caio bem disse, ou uma legislação. Então, o alcance disso, pensando que a gente vive um tempo, né, com novos hábitos, com choques de culturas, né, a chamada geração Z, né, com um novo pensar, né, um novo agir. Então, é importante essa discussão, antes de mesmo entrar no poder público, a gente discutir e definir uma distinção básica entre ética e moral.
Porque, por exemplo, a moral, sem entrar ainda no poder público, ela está muito ligada à cultura, aos hábitos, aos costumes. Então, por exemplo, o mundo é um lugar muito grande, né, cheio de povos diferentes, nações diferentes, com hábitos diferentes. Então, por exemplo, o que é moral, muitas vezes no Brasil, é considerado imoral em outros lugares. Então, por exemplo, o mundo é uma coisa tão louca e diversificada que, por exemplo, há lugares, como no Oriente, que arrotar durante as refeições é de bom grado, é normal, é natural, é esperado, e é falta de educação se você não o fizer. Né? No Nepal, por exemplo, no Nepal, né, você usar o transporte público e, por exemplo, se não tiver lugar para se assentar, é natural que um homem se assente no colo de outro homem, mas pela funcionalidade, sem nenhuma maldade, como seria algo, né, bem espontâneo aqui no Brasil. Lugares que é comum, por exemplo, dormir, né, durante a tarde, como na Espanha, lugares onde ser bronzeado é sinal de pobreza, como na China, lugares que você joga uma criança recém-nascida de um lugar alto, né, de uma torre, de uma casa, para ver se ela vai ter uma vida longa, né, se ela sobreviver, você joga ela para os familiares, né? Então, assim, o mundo é muito diversificado, do ponto de vista de culturas, de hábitos, né? No Brasil, a gente tem mania de ficar conversando, tocando, né? E etc. Então, assim, o mundo tem vários choques culturais. O que é moral, então, no dia a dia, tem a ver, muitas vezes, com o cultural, com a educação que foi dada, né? Com os valores, com aquilo que a pessoa, com as crenças, com as ideologias, com a fé, etc. Quando a gente vai e faz a transição para o poder público, aí é diferente, porque aqui a gente vai esperar uma conduta, um princípio, né, que é esperado do administrador público, um princípio constitucional, que é chamado da moralidade administrativa, que assim como você disse da questão, por exemplo, da legalidade, que ela é diferente do agente público, né, seja servidor, empregado, estagiário, trabalhador voluntário, né, no poder público, assim como ela é diferente a legalidade, ela é positiva, o agente público só pode fazer aquilo que está na lei, para o cidadão é diferente, porque ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude da lei. Então, a legalidade positiva versus a legalidade negativa, né? No caso da moralidade, para o poder público, ela também é positiva, nesse sentido de que tem uma série de condutas esperadas do agente público em relação a quê? Ao interesse público, não aos valores dele, não às culturas da família, da base da sociedade dele, mas em relação ao interesse público, ao benefício da coletividade. Então, assim, por exemplo, pela moralidade administrativa, você espera que ele seja honesto, que ele seja probo, né, que ele tenha probidade, honestidade, lealdade com a coisa pública, que ele não minta, né, que ele faça sempre esperando o melhor para a coletividade. Então, eu acho que existe muita confusão, Caio, como você bem disse, sobre a questão de legalidade e moralidade, e não só. Porque, por exemplo, o mesmo artigo 37 da Constituição, que traz legalidade, traz lá outros princípios, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, por exemplo, a impessoalidade, muitas vezes também muitas pessoas confundem com a moralidade. Né? A questão, por exemplo, do nepotismo, ele é uma afronta ao princípio da moralidade, mas também é uma relação de pessoalidade, porque você coloca cônjuge, companheiro ou parente, né, até o terceiro grau, ou seja, você também está sendo parcial com a coisa pública. Né? Então, a moralidade administrativa, ela vai além, a gente pode dizer, da moralidade civil, do que é esperado dos costumes. Por exemplo, um homem entrar no ônibus sem camisa numa cidade litorânea é normal. Aqui, por exemplo, numa cidade, né, como Belo Horizonte, já não é bem visto, já porque viola os costumes, a tradição. Então, ele pode ter resistência a esse hábito aqui. Andar descalço na Austrália, no shopping, etc., a população lá gosta, né, de fazer isso, é normal lá. Então, essa atuação da população, essa performance, ela varia de local para local e de tempo para tempo. Mas o ético é universal. É aquilo que transborda para a moralidade administrativa, né? Ser honesto, fazer o bem, procurar o bem, né? Não mentir, não enganar, não manipular. Ou seja, é o que se espera do agente público. Além da legalidade, ou seja, agir conforme a lei, não fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei não seja em virtude de lei, mas fazer conforme a lei. Seguir o manual. O agente público tem essa legalidade positiva. Além disso, ele tem que ser eficiente.
Não basta fazer, ele tem que fazer bem feito. Porque senão, pelo princípio da eficiência, com avaliações de desempenho insatisfatórias, ele pode ser demitido. Além disso, tem que ser moral. Ou seja, você vai investigar as razões de fazer dele, se ele estava mal intencionado, se ele teve uma motivação pessoal, se ele teve uma motivação do interesse privado ao invés do interesse público, como. E aí, só pegando aqui a deixa, você bem mencionou a súmula vinculante 13, né, do STF, que fala que viola, né, o nepotismo viola, né, infringe a Constituição, quando tem essa nomeação de parente, cônjuge ou companheiro. Perfeito. Só que, como você bem disse, houve uma flexibilização disso em relação a cargos estritamente políticos. Cargos que não requerem qualificação técnica, habilidade técnica, cargos que são exclusivamente de confiança da autoridade, por exemplo, do executivo, do prefeito, governador ou do presidente, como ministro de Estado, secretários de Estado e como secretários municipais. É polêmico, mas é um ponto interessante, porque no cargo estritamente político, você pode ter ali uma justificativa para ter pessoas que são realmente de sua alta confiança. Mas em que pese essa flexibilização em 2018, né, no julgado do STF, ou na própria lei de improbidade administrativa, né, que é de 92, e teve atualizações recentes, ainda assim afronta, de certa forma, o que é moral, em que pese ser legal, que é o tema hoje da nossa live, né? Que é uma live legal e live moral. Então, assim, na verdade, se a gente colocar o interesse público à frente das nossas decisões enquanto agente público, e isso, nós, né, aqui as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto cidadãos, ficam alertas para saber avaliar os gestores públicos, né, os nossos mandatários, né? A gente tem que ter esse olhar mais crítico. Ele faz, a intenção é realmente o interesse público, benefício da coletividade, ou algum interesse pessoal, pontual dele. Porque, por exemplo, já que a gente entrou na seara da Lei de Improbidade Administrativa, né, que é de 92, a Lei 8429, ela vai, na verdade, combater atos, né, lesivos ao erário, né, aos recursos públicos, ela vai combater enriquecimento ilícito, mas ela vai combater afrontas aos princípios, né, da administração pública, dentre eles a moralidade. Então o nepotismo desponta como uma prática no Brasil que era muito praticada, né, uma prática muito comum, infelizmente. Então viola sim a moralidade, em que pese ter essa flexibilização até pelo STF, que como qualquer Suprema Corte de qualquer país, muitas vezes tem uma atuação política baseada num contexto, baseada numa mitigação de uma regra, né? Então isso acaba confundindo muitas pessoas. Mas é o que eu costumo dizer. Por mais que algo seja legal, ou que você se sarfe, né, de um processo administrativo disciplinar, ou de uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, a melhor coisa que tem é, ao fim do dia, você ir para casa, se deitar, né, descansar de consciência tranquila. Então, podendo, né, não é o ideal, mesmo para esses cargos de extremamente político, porque há questionamentos. E quem faz isso, geralmente, é uma autoridade pública, um representante do povo, um representante do município, né? Então, essa pessoa, ela tem uma imagem a zelar, né? Então, não basta ser legal para ser moral, né? Caio, se me permite, sem a gente entrar em mérito, né, de nomes, etc., o exemplo que eu lembro que eu comentei contigo era uma prática, né, que infelizmente assim, era comum, que era o seguinte: a lei permitia o apostilamento que você, tendo, além da sua carreira, né, como servidor público, você estando num cargo comissionado durante um período, por exemplo, 5 anos, você incorporava aquele benefício financeiro à sua remuneração para sempre. Só que, após 5 anos, surgiu uma fila. Porque como você já incorporou aquele benefício, dá uma vez para outro incorporar agora. Ou seja, a motivação não era o interesse público da pessoa mais qualificada para ocupar aquela posição. A motivação ela é pervertida para quê? A finalidade agora passa a ser: olha, tem uma oportunidade de incremento de renda, vamos fazer um rodízio do cargo comissionado. E aí, essa ideia de que, se a lei permite, se a lei não proíbe isso, é uma inteligência, uma criatividade do servidor, não.
é o que eu disse, a investigação vai além. A moralidade é mais difícil de se comprovar e de se punir, porque muitas vezes você tem que entender a intenção do agente público. E agora, né, desde 2021, com a mudança, através da Lei 14.230, a Lei de Improbidade Administrativa, ela não vai mais punir o agente público por atos que são decorrentes de imperícia, ou seja, ele faz sem dominar o que faz, negligência ou imprudência. Agora tem que se comprovar o dolo, a intenção de praticar aquele ato lesivo, né, ao erário, lesivo aos princípios, né, constitucionais da administração pública. Ou seja, agora fica mais difícil responsabilizar, mas mesmo assim, o que se investiga é a intenção, né? Porque como tem um jargão jurídico, a boa-fé se presume, mas a má-fé se prova. Então, assim, agora você vai ter que buscar esse dolo para comprovar que aquele agente público agiu de má intenção. Mas não que seja difícil, né, gente? Porque vocês entendem isso do arcabouço probatório, né, do conjunto de provas que podem surgir, testemunhas, telefonemas, indícios, etc., podem comprovar essa má intenção, práticas reiteradas, etc. Então, é interessante isso. E ressaltando, para quem quer fazer concurso, né, para quem se interessa, o serviço público não é para todos. Ele deve ser para as pessoas que estão preparadas para dar o seu melhor, para ter uma conduta ímpar, proba, ética, né, para agir com honestidade e fulcrado aí, voltado para o interesse público, não para o interesse particular. Quantas e quantas vezes, né, Caio, a gente em roda de amigos, né, colegas do Estado, a gente teve discussões e disse, olha, o Estado, o poder público, não é o local ideal para se enriquecer. O servidor público, né, que busca as carreiras públicas, e quando eu digo enriquecer, as carreiras públicas, sim, devem garantir uma vida com qualidade, né, como qualquer trabalhador. Mas quando eu digo enriquecer, é obter vantagens, né, obter grandes montas de recursos públicos, porque geralmente essas oportunidades, essas brechas aparecem por caminhos tortuosos. Então, o que eu digo é o seguinte, servidor público, o lugar para o enriquecimento, para buscar, né, esse aproveitamento da coisa pública, não é o adequado. Né? A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, ela traz vedações diversas para que a gente use, para que não se use, né, a imagem ou a estrutura do poder público para benefício próprio. Eu não posso me aproveitar de um cargo, de uma função que eu exerço, para benefícios próprios, né, para interesse particular, como, por exemplo, para né, ocupar ali com minha família, né, naqueles cargos. Isso é complicado. E, para piorar, em falando de Brasil, a gente tem uma questão interessante, porque a gente tem uma origem aí, apesar de ser uma república, né, e a coisa pública é do povo, né, res pública é coisa do povo, apesar de ser uma república, a gente tem uma bagagem histórica do patrimonialismo. Desde a chegada da corte, era muito natural a mistura entre o público e o privado. Então, essa cultura ela é notada nos pequenos detalhes, como, por exemplo, a minha cadeira, o meu computador, né, a minha estação de trabalho, os meus dados, né, o meu banco de dados, transição de governos municipais, por exemplo, servidores que, ao sair, né, ao se desligar daquela função na prefeitura, levam o banco de dados. Ou seja, a política pública tem ali uma suspensão, uma interrupção que é drástica à população. O interesse público fica, mais uma vez, ali em segundo plano. Então, o foco para uma boa dica para a moralidade administrativa sim, deve ser o interesse público, não o interesse particular. Né? Porque só através do interesse público se evita aí esses desvios de comportamento que configuram uma imoralidade administrativa. Né? Nesse ponto aí, por exemplo, os precedentes, né, os julgados dos tribunais de contas, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas do Estado, são muito pertinentes nesse sentido, de investigar essas condutas, de criar, né, assim, julgados que vão demonstrar como é sutil e perigoso esse comportamento humano, que muitas vezes ele parece ser despretensioso, né? Parece ser assim, inocente, mas no fim acaba revelando ali um interesse privado sobre o interesse público.
né? Então, assim, diversos institutos, não só a lei de improbidade, né? Você tem CPI, você tem esse controle externo pela própria poder parlamentar, né? Fiscalizando o executivo, né? Seja a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso Nacional. Você tem, através CPI ou não, ação popular, ação civil. E pessoal, No Brasil, não é à toa, né? O Caio, você quer comentar? Você quer, ou continua? só o seguinte, a sua última fala aí, os últimos 10 segundos foram cortados. Você estava falando de ação civil pública e tal, mas continue, por favor. E, por gentileza, se você puder comentar um pouquinho a questão do princípio da finalidade, se na sua opinião ele é irmão gêmeo da moralidade, se é filho, se ele está um pouco acima, porque você estava dizendo sobre a lei de improbidade. E para quem não está acostumado com ela, são 4 hipóteses, eram pelo menos na origem, que poderiam levar à improbidade. Uma delas era a violação aos princípios da administração pública. Sim. E aí o Paulo trouxe aqui uma informação interessante. Há quem defenda, há quem critique. Hoje eu tenho mais argumentos para defender do que para criticar. A questão de só vamos punir por improbidade os casos em que houver demonstrado o dolo. Para quem não está acostumado com essa palavra dolo, ela tem a ver com vontade. Então, em tese, a gente agora não vai punir aquele que errou sem querer, e sim aquele que errou sabendo que estava errando, ou errou com a intenção de fazer errado, ou alguma coisa próxima disso. Se você puder comentar, Paulo, na sua grande experiência e todo o seu estudo, eu tenho dificuldade de imaginar um caso de violação dolosa ao princípio da moralidade. Tem dificuldade. A não ser que a gente vá concordar que os casos seriam imorais pela sua própria natureza. Mas aí nós não vamos discutir dolo. Enfim, objetivamente apurado, gostaria que você comentasse um pouco a relação entre lei de improbidade e moralidade da perspectiva do dolo. Nós estamos aqui com o Guilherme da Cunha, já foi deputado estadual, e hoje é o secretário executivo da SEDE. Grande honra contar com o senhor aqui. Guilherme, seja bem-vindo. Está com você essa bomba aí, meu amigo Paulo. Fica com a palavra. Não, perfeito. O que acontece? Essa era uma discussão que eu tive recentemente até com né, um promotor de justiça, e ele disse o seguinte, ele relatou que após essa lei, né, em 2021, a lei 14.230, sente uma dificuldade maior em relação, né, à imputação, né, da improbidade administrativa por essa necessidade agora de configuração do dolo. Porque o que acontece? Na verdade, é um ponto polêmico, mas por imperícia, que pode ser hoje uma alegação de uma defesa interessante, né, a pessoa vai alegar que ela não tinha conhecimento, que ela não tinha habilidade, que ela não dominava aquele assunto, etc. E, então, assim, se tornou mais fácil se esquivar de uma responsabilização por infringir um princípio, né, da moralidade. Não só da moralidade, né, são os princípios da administração pública, mas, por exemplo, imprudência, negligência, como costuma acontecer quando um gestor, você imagina que num processo licitatório em que há uma divisão de funções, né, pela segregação, o princípio da segregação de funções, então você tem lá, por exemplo, a pessoa que vai realizar o documento técnico, né, seja desde o ETP, projeto básico, termo de referência, até o outro setor, as outras pessoas que vão fazer um controle, né, controle de legalidade, como assessoria jurídica, né, ou um controle feito mesmo pela própria controladoria, né, do órgão ou entidade, mas você tem o gestor que vai assinar aquilo, e que ele poderia alegar que ele foi negligente, que ele foi descuidado, e que não se atentou para o impacto daquela ação que havia ali, por exemplo, em seu bojo, um flagrante ato imoral. Então, nesse caso, hoje, o que você tem que provar é que ele realmente conheceu daquele ato, que ele entendeu o que ele estava vendo, ou seja, é uma possibilidade ampliada deles se esquivar de uma responsabilização, porque antes ele não poderia ser negligente ou imprudente, né, assumir as consequências e nem imperito. Então era muito mais
era muito mais factível a condenação, a responsabilização por improbidade administrativa. E pensando, por exemplo, Caio, uma coisa interessante, na realidade, né, são 5.565 municípios no Brasil, né, 853 só em Minas Gerais. Se você pensar a realidade de um município pequeno, com tanta heterogeneidade, né, com tantas dificuldades, com tantas discrepâncias, né, de qualificação de pessoal, e eu falo desde a equipe técnica e ainda mais do corpo político eleito, alegar imperícia, por exemplo, é algo que pode se tornar bem conveniente para se sarfar aí da questão de uma responsabilização de improbidade administrativa. Então, é polêmico, sim. É recente, né, 2021, essa lei trouxe essa mudança e passou a exigir o dolo, ou seja, a comprovação da intenção, né, da má-fé, da intenção em violação ao princípio administrativo, mas, na verdade, acabou que foi assim, uma salvação para muitos gestores que acabavam sendo responsabilizados aí pela moralidade administrativa, pela Paulo, improbidade administrativa. uma curiosidade. Nessa tentativa de defesa, argumentar que era um imperito não jogaria ferir o princípio da eficiência? Olha, beleza, tá bom, não foi imoral, tá bom, tô convencido, ele não sabia fazer o serviço. Mas então você está culpado por ter ferido o princípio da eficiência ao colocar alguém incapaz para pilotar uma patroa ou para fazer um balanço ou algo assim, né? Sim, sim. Podemos falar disso outro dia também. Você fica numa sinuca sem saída, né? Geralmente, assim, o que eu entendo assim, de responsabilização pela eficiência é mesmo a demissão, né, por sucessivas. Agora, sim, por exemplo, pensando no controle externo, o papel de fiscalização, por exemplo, do Poder Executivo feito pela Câmara de Vereadores, nada impede de usar, por exemplo, isso posteriormente, por ineficiência, né, tentar aí, por exemplo, a retirada desse prefeito, né, ou de algum gestor público. Eu acho que o controle externo tem poder para funcionar muito bem, né, ele tem muito poder. Mas eu acho assim, de fato é uma mudança polêmica, porque ela vai tratar numa questão histórica no Brasil, uma questão assim de um país extremamente maculado, né, imaculado pelo patrimonialismo, essa mistura do público-privado, essa dificuldade de distinção do que é meu e do que é público. E você falou sobre o princípio, né, da questão do interesse público. São pedras de toque do direito administrativo que cuida da administração pública, né, do poder público. Então, por exemplo, qualquer outro princípio, apesar de serem princípios, né, implícitos, né, não expressos na legislação, eles são tácitos, eles surgem na literatura, né, até muito antes da literatura brasileira, surgem na Europa, e na jurisprudência, ou seja, nas decisões dos tribunais, né, eles são princípios que são tidos como pedra de toque. O que quer dizer isso? Eles vão dar um direcionamento à interpretação de outros princípios e de outras regras, né, normas, princípios e normas, regras. Esse princípio angular, então, a gente, por exemplo, tem dois, né, muito fortes. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o interesse público por si só. Ele, por exemplo, que faz com que não seja possível que, por exemplo, um prefeito abra mão, né, de um benefício, de um... Opa, vamos aguardar o Paulo. Ele está dando exemplos aqui sobre... Mas, por exemplo, para abrir mão depois de instituído, disponibilizar o interesse público é uma afronta esse princípio aí basilar, né, do direito administrativo. Então, por exemplo, entre os princípios prevalece o interesse público. Só para você saber, falhou um pouquinho quando você dá o exemplo que o prefeito não pode abrir mão de receita. Era isso que você estava dizendo? Isso. Não pode abrir mão de receita. Ele, por exemplo, depois de instituído, por exemplo, um imposto, vamos dar o exemplo aqui do IPTU, ele não vai, né, conseguir abrir mão disso. Existem as formas, até a própria lei de responsabilidade fiscal ela vai trazer algumas formas com compensação, comprovando, né, que aquilo ali vai ser de alguma forma, que não haverá prejuízo ao interesse público, mas, grosso modo, ele não pode abrir mão de receita para fins eleitoreiros, por exemplo, porque o interesse público não pode ser disponibilizado. Então é interessante isso, né? Fala assim, como que você fica preso. Ao mesmo tempo, Caio, que a gente tem no poder público prerrogativas, né? A gente tem os contratos administrativos, cláusulas exorbitantes, né, superpoderosas, que deixam em par de desigualdade, né, com o privado que é contratado pela administração pública.
você também tem certas responsabilidades, atribuições que são diferenciadas. Você não pode fazer ou deixar de fazer sendo em virtude da lei, você tem que seguir o manual. Você tem que ser eficiente. Se você não for eficiente, você pode ser, né, ter avaliação de desempenho insatisfatória e ser demitido. Né? Você tem que ser ainda moral no sentido, e é bom dizer isso, Caio, que, por exemplo, até o Código Civil de 2002, ele traz essa mudança da boa-fé. Né? A boa-fé objetiva, é mais do que simplesmente eu achar que estou fazendo uma boa intenção, é o zelo, é o passo além, é eu, por exemplo, ter todo o cuidado para divulgar aquela informação, para publicar, para ter certeza que todo mundo, que foi clara a informação, para agir com honestidade e lealdade ao interesse público, ou seja, é um passo além. Então é interessante notar esse avanço, esse amadurecimento do tratamento com a coisa pública. Isso mostra uma preocupação em resolver um problema que é configurado, né, de forma geral em todas as administrações públicas, né, seja no nível municipal, estadual ou no próprio nível federal, e que, na verdade, tem uma origem histórica que nos preocupa muito. E vale a pena dizer, Caio, que não é só o nível de governo, o nível da burocracia também tem suas falhas, tem seus desvios, porque, como a gente disse no início, são condutas que, às vezes, naquela família, naquela comunidade, são naturais, mas quando a pessoa entra e se torna um agente público, ela tem que dançar conforme a música, ou seja, ela tem que seguir a moralidade administrativa. Perfeitas as suas colocações, Paulo. É um assunto que precisa ser muito pensado pelos vereadores. Como a gente sabe, os vereadores eles têm três principais papéis: legislar, fiscalizar e representar a população. E dentro de representar e de fiscalizar, ele precisa estar acompanhando o que está acontecendo no município. E ele não pode se acomodar apenas em saber que determinadas decisões são baseadas na lei. Ele também precisa ver na perspectiva da moralidade. E assim, eu vejo muitos vereadores tendo dúvidas se determinada situação é moral ou não, e eu digo a eles que o simples fato de terem a dúvida já é um indicativo de que aquilo tem que ser melhor avaliado. Por exemplo, Caio, é imoral o prefeito colocar a sogra para ser secretária? Olha, eu fico até feliz, Paulo, de constatar o seguinte: em alguns lugares do Brasil, o Ministério Público já tem cobrado que, embora seja parente, tem que ter experiência ou formação na área. Por quê? A questão do nepotismo não será nepotismo caso ele coloque um parente, mas ainda assim ele precisa colocar alguém ali que tenha capacitação, ou experiência ou formação, sob pena de aí sim ficar ferido o princípio do interesse público, né? Como nós estávamos dizendo, o princípio da finalidade. Então eu fico feliz de ver que em alguns lugares é assim. São Paulo, Santa Catarina, já vi acontecer. Infelizmente, em outros lugares onde eu já estive, é comum você ver filhos de presidentes de câmara sendo assessores deles. E aí é comum, e assim, o princípio da impessoalidade está ferido de morte nesses lugares. Mas eu vejo assim, como se fosse assim no nosso país. Aos poucos, a luz vai chegando. Eu sou muito otimista. Eu sou otimista empírico, porque eu vejo que está melhorando. Por incrível que pareça, apesar do egoísmo humano e de todas as limitações humanas, eu vejo que as coisas melhoram. Em termos de tudo. Pega em termos de saúde, antes não tinha, o pobre não tinha acesso a medicamentos. Há talvez 50 anos atrás, o pobre não tinha vacina. Há 80 anos atrás, o pobre não conseguia comprar um sapato. Então, assim, eu sou otimista. Mas a gente precisa defender as instituições, né, Paulo? E eu acredito. Estava até conversando com o Guilherme da Cunha sobre um determinado assunto, e ele me corrigiu na opinião dele. Eu falei: Guilherme, eu penso que a gente já está superando nos municípios a corrupção. Em muitos municípios, a corrupção já não é o maior problema. A gente precisa agora superar a ineficiência. Aí ele disse: Caio, o grande problema agora é o populismo. A gente precisa enfrentar o populismo. Então eu vejo como uma escada. E agora chegou a hora dos vereadores começarem a refletir sobre moralidade. Será que é moral, inclusive, essas contratações temporárias que os municípios fazem de servidores sem processo seletivo? Tá, viola a impessoalidade. Já fica uma pergunta. É possível violar
mais de um princípio em um mesmo ato ou é sempre um de cada vez, Paulo? Por exemplo, o presidente de uma Câmara contrata alguém temporariamente, sem processo seletivo, e esse alguém é um eleitor dele. Ele pode estar ferindo a moralidade e a impessoalidade ao mesmo tempo, na sua opinião? Não, sim, vários princípios, né, cara? Existe um princípio também do planejamento, né, na administração pública. Então, por exemplo, ele podia ter planejado com antecedência e feito um processo seletivo. Não, isso é muito comum, né, em punições e sanções administrativas no âmbito de... Não basta eu falar, olha, é uma contratação emergencial, porque eu preciso agora... Tem que ter essa antecipação, essa previsão, em que pese cargos comissionados serem de livre nomeação e exoneração, e aí tem uma ressalva, né, a impessoalidade, que ele pode ser, assim, né, pessoal e parcial, você viola no mínimo, por exemplo, como você disse, quando você não tem a mínima qualificação, o princípio da razoabilidade, porque é irracional você colocar uma pessoa despreparada, mesmo que seja um cargo estritamente político, de confiança. Porque se for para colocar alguém despreparado, é melhor deixar vago aquele cargo. E você vai ter, sim, uma economia, né, para os cofres públicos. Então, assim, é muito difícil, né? Você pode escapar de um, mas o outro princípio te pega ali na esquina. Então, assim, é muito danoso ao interesse público, né? Muitas coisas que a gente faz. Até o Código Civil, como eu disse, ele trouxe essa ideia de que a gente não vive só para a gente, né? Então, por exemplo, até nos contratos tem que se atentar à função social do contrato, né? Os contratos, eles não podem causar externalidades, né? Como o Guilherme da Cunha ontem disse, né? Aos outros, né? Aos nossos próximos. Então, assim, essa proteção à sociedade, ela está cada vez, a gente está caminhando nesse sentido. Claro, Caio, que a gente tem aí um histórico, né? Um passivo que pesa, não só como patrimonialismo que eu mencionei, mas que a gente não tem uma cultura cívica ainda no país muito avançada. A gente tem custos de transação, né? Um esforço muito grande para que os contratos, né? De contratos eu falo assim, que os acordos, os combinados sejam cumpridos pelas pessoas, ou seja, a honra, né? Ainda é um valor muito caro e muito raro às vezes na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu até estava pensando, refletindo sobre esse âmbito do legal versus moral, e tem várias coisas que são feitas, cara, que muitas pessoas fazem, que apesar de ser legal, elas podem, de alguma forma, ser imoral na nossa sociedade. Por exemplo, aí vai desde pegar sacola no supermercado a mais, e muitas vezes assim, não muita sacola, mas uma ou Você outra. estava comigo agora no mercado? Você está me dando alguma indireta? É isso? Sacanagem. Para economizar o saco de lixo, né? Ou então, olha só que interessante, a gente, por exemplo, mentir quando alguém pede dinheiro, né? Você fala assim, não tem. Tudo bem, às vezes por conveniência, ali, né, uma racionalidade até para não ser assaltado, mas eu estou falando assim, são pequenos desvios, né, de comportamento que são comuns na nossa sociedade. Por exemplo, uma pessoa chata te chama, né, grita lá do outro lado da rua, você finge de surdo, né? Você finge de ou, por exemplo, muita gente recebe um Pix, né, ou um dinheiro que não é dele, né? E finge de vegetal, fala assim, não vou ficar quieto aqui, né? Parado, sem fazer nada. Então, assim, são pequenos desvios, desde os clássicos, né? Tirar xerox no trabalho, bom, até, né? Enfim, fofocar, né, falar mal das pessoas, por exemplo, comentários danosos que às vezes implicam uma inveja, né? Nossa, fulana foi promovida só porque é bonita, né? Ou seja, chamar a avó para tomar um café e depois passar no banco para furar a fila do banco, né? Essa eu nunca vi, não. Não, Mas tem vários, né? É interessante, eu lembrei foi um dos casos que o Kant, Immanuel Kant conta, da questão do imperativo categórico, ter que falar sempre a verdade. E se eu não me engano, em determinado livro, ele comenta que se um bandido, a máfia, estiver atrás de alguma pessoa e o mafioso te perguntar onde que a pessoa está escondida e você souber, eu não lembro muito bem o caminho dele, mas se eu não me engano, ele fala, tem que falar a verdade, tem que falar onde que está. Mas, por outro lado, eu prefiro me inspirar no Chico Xavier, que fala o seguinte, às vezes é sinal de caridade não falar a verdade. Então, às vezes, alguém fala assim, o médico te conta, fulano tem mais uma semana de vida. Talvez você não precisa contar, né? Mas eu não sei. Aí vai na questão filosófica. E é isso que não é o papel do vereador.
o vereador não tem que filosofar. Como muito bem disse o Paulo, doutor Paulo, vocês vão avaliar a perspectiva da moralidade em relação ao interesse público. Não é para falar, mas ali eu acho que ele agiu certo porque pegou o carro da prefeitura e foi na praia rapidinho. E ele nunca foi na praia. E, enfim, vou contar um exemplo complicado aqui então, Paulo. Exemplo complicado. Era uma vez um policial militar de um outro estado que queria sair candidato a prefeito. E tinha uma senhora que tinha muitos netos e essa senhora tinha o sonho de andar de viatura. E esse policial, pensando em sair a prefeito, deu uma volta na praça com essa senhora dentro da viatura. Será que ele agiu corretamente em realizar o sonho daquela senhora? Será que ele ultrapassou o limite ao destinar um bem público para uma finalidade diversa? Bem, a gente vê acontecer muito de prefeitura pegar ônibus do transporte escolar e levar a turma para jogar futebol no domingo. Ou o carro da saúde para transportar amigos do prefeito para determinado evento. Essas questões elas estão presentes o tempo todo. Algumas não vão ferir a legalidade. Esses exemplos que eu dei, eles podem já estar ferindo a legalidade, que é muito mais fácil de avaliar. Mas alguns outros vão ferir a moralidade. E tem vereador que faz vista grossa, porque sabe que se apontar o erro, depois não vai conseguir acesso. Aí já está entrando para o esquema, né? Já tá virando aquilo que ele jurava combater. Paulo, você roubou a palavra. Eu estou o tempo todo aqui disponível, mas normalmente lives duram até 1 hora, então a gente tem mais ou menos uns 5 minutos. Tá bom. Mas vai para as considerações finais. Tá, só comentar isso que você disse, eu lembrei também desse exemplo que você disse, mesmo que alguns cargos, como às vezes da autoridade do Poder Executivo, haja legislação que permita, né, o uso de veículo oficial, por exemplo, né, para familiar e tudo, você pega aí um agente público normal, né, que não é assim o chefe do executivo, vamos colocar assim, seria considerado um pequeno desvio, não é verdade? Por exemplo, se aproveitar de um carro público, né, de um veículo oficial, para, por exemplo, transportar um familiar, seja para uma escola ou né, para o supermercado, etc. Uma academia. Só que no Brasil tem aquela coisa assim do jeitinho brasileiro, né, do homem cordial, né, tratado aí por Sérgio Buarque de Holanda e outros autores, que vai falar o seguinte, assim, mas não está fazendo mal para ninguém, é uma coisinha assim, uma coisinha ou outra. Mas essa coisinha, cara, é o seguinte, é igual eu falo assim, aquela coisa de pecadinho, pecadão, né? Você começa com uma coisinha e aí você vai se corrompendo, E com uma coisinha, é uma ponta do iceberg que vai abrir na porta para você praticar outras coisas. Porque se você faz pequenos desvios, né, desvios pequenos, o que vai te impedir ali na frente de cometer uma ilegalidade que vão te convencer, e existem pessoas muito preparadas para isso, infelizmente, que vão te convencer que é uma regra do sistema, que você tem que agir daquela forma, porque senão o outro, né, o seu sucessor vai agir, você vai ser o bobo da história. Então eu digo o seguinte, tem que ter uma preparação, né, mental praticamente, anterior, para estar muito bem protegido, para não se corromper. Então, assim, em considerações finais, eu falo o seguinte, agentes públicos, né, principalmente, né, no papel de representante do povo, porque o prefeito não representa o povo, o prefeito representa a prefeitura, né, o município, o representante do povo é o vereador, né, o deputado, né, o representante do povo, ele está ali no exercício de uma democracia, né, mesmo que seja uma representação indireta, ou seja, ele está levando a voz da sua população. Então, o desvio, né, cara, nesse caso, é pior porque é uma traição, né, não deixa de ter outro nome, é uma traição ao voto, né, a escolha que foi feita. Então, assim, o que eu deixo de sugestão é o seguinte, antes de sair de casa, né, reflita bem, né, se fortaleça, né, para que sua postura seja realmente firme e protegida desses pequenos desvios de finalidade pública. E esteja sempre em mente, né, interesse público. A finalidade é o bem da coletividade, é o interesse público. E aí eu acho que tudo vai dar certo e os resultados vêm. Mesmo que não seja um resultado rápido, como através de um desvio de finalidade, não é isso que se procura, né, e não é isso que se pretende aí no poder público, né.
poder público, como eu disse, é para pessoas, até pela filosofia aristotélica, né? Aristóteles falava, né? Os melhores, né? A aristocracia, os melhores têm que estar à frente, eles são os representantes, eles são os gestores, né? Da polis, da cidade. Isso se perverteu ao longo do tempo, né, da humanidade, por exemplo, como oligarquias, né, os mais poderosos, os mais ricos, mas assim, os mais influentes. Mas, de qualquer forma, a gente tem que remontar, certas vezes, ao princípio, né? E o princípio diz, né, se você tem em suas mãos o zelo pela coisa pública, tem o ethos público. Entenda que aquilo ali não é seu, aquilo ali é da população, é do povo. Então é isso, cara. Nossa, Paulo. Acho que a gente podia marcar outro um dia, hein? Vamos à disposição. É muito bom. Sobre essa questão do um pouquinho errado, eu gosto de dar esse seguinte exemplo aqui, pessoal. Olha só. Onde eu estou aqui tem uma lâmpada. Essa lâmpada está acesa e agora ela está apagada. Não tem como ela estar meio acesa, um pouquinho acesa. Da mesma forma é o seguinte. Ou está certo ou não está certo. Não tem como estar um pouquinho certo. E aí fica para vocês refletirem. Não aceitem as coisas erradas. É lógico que na política vocês têm que escolher as brigas. Isso é uma conversa para outro dia. Ô, Caio, Não dá Caio, uma vez eu postei algo desse sentido, de certo e errado, aí alguém perguntou assim, mas quem decide o que é certo e errado, né? A lei? Então, nesse caso, olha só que interessante, é para além da lei. Pensando na moralidade administrativa, o que vai guiar a gente, lembra a pedra de toque? É o interesse público. Então, é uma reflexão se aquilo ali, para quem, independente de quem diga que é certo ou errado, independente da lei, é pensar qual que é o interesse, qual que é o propósito daquela minha ação. É atingir a coletividade, é beneficiar a coletividade, ou eu estou beneficiando algum grupo, ou às vezes a si mesmo, né? Ah, Paulo, mas aproveita que você já está aqui. Fala do imperativo categórico aí. Ah, sim. Emmanuel Kant, né? Emmanuel Kant é importante ir na nossa formação jurídica, né, cara? E a gente tem adoro. assim... Eu trouxe o Kant para uma reflexão minha sobre o voto. Eu chamo do voto categórico. Para o vereador pensar o seguinte, eu vou votar, e qual seria a consequência se todos os vereadores votassem da mesma forma que eu? Porque existem vereadores que eles votam a favor torcendo para dar errado. E os que votam contra, torcendo para passar. Exemplo, aumento de salário, recomposição inflacionária. Tem alguns que votam contra a recomposição, mas torcendo para ser aprovada porque ele vai receber. Isso para mim é hipocrisia, mas é outra história, não vai ser caçado por imoralidade por causa disso, não. Daqui uns 50 anos, talvez, né, Paulo? Sim, sim. Mas gente, para quem é seguidor meu, sigam o Dr. Paulo. É professor Paulo Mendes? Fala seu Instagram, Paulo. Isso, é professor Paulo Mendes, né? Tá. E também podem usar, né, os recursos aí para tirar dúvidas, né, trocar ideia. Eu acho que e também, né, aos meus aí seguidores também sigam o Caio Campos. É uma figura aí que eu admiro muito há muitos anos. A gente já foi colega, né, de estado de pegar a estrada e ir para a ponta das públicas. Isso já vivemos muito na prática, assim, já vimos muito na prática, né, do que a gente fala, né, em teorias, né, Caio? Exato. Ô, Caio, só uma janelinha também sobre essa coisa que você falou do Kant, né, que ele traz muito da questão também do valor, né, dos costumes que no Brasil, diferente de outros países, por exemplo, como de origem anglo-saxônica, né, do direito, ele é muito mais, assim, respeitador dos costumes. Aqui a gente é muito preso na legalidade, né? Porque é um sistema focado ali no civil law, né, no direito positivado, né? A gente é muito positivista. O que eu quero dizer? A gente é muito assim, tem lei que fala, então pronto. Mas no poder público não funciona assim. E outros países são muito baseados nos costumes, nos bons costumes. E aí entra essa questão. Mas quem define o que é bom costume ou não? Pensa nisso, o interesse público. Né? E aí vai dar tudo certo. Resumiu bem. Vamos lá, gente. Interesse público. Aí depois eu tenho uma live agora só para falar de interesse. Gente, obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. E até a próxima. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, talvez hoje ainda. Eu vou passar o link para o Paulo também. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado, cara. Um abraço. Eu te agradeço.